Meus amigos, se tem uma coisa que é incerta, é o futebol. E ontem nós tivemos mais uma prova disso. Nessa última quinta-feira, o Barcelona oficializou que Messi não renovará seu contrato com o clube catalão. Mas o que acontece? Vamos esmiuçar mais essa história, vamos passar por todos esses momentos que foi de um pedido de saída até mesmo uma saída não mais desejada. Bom, ano passado nós tivemos na última temporada, né? O Messi, antes o início da última temporada, o Messi enviando o Burofax, comunicando oficialmente à diretoria do Barcelona de que desejava sair do clube, e aí o Bartomeu não deixou. Tem toda aquela história, um relacionamento desgastado entre o Messi e a diretoria do Barcelona. Ele tinha um claro desejo de sair, não pôde realizá-lo, e aí tudo indicava que ele ficaria mais uma temporada e sairia. Porém, isso foi mudando com o longo do tempo. De lá para cá, a diretoria do Barcelona mudou, o Laporta chegou, que é com quem o Messi tem uma relação muito mais fácil que o Bartomeu, e nesse momento da temporada, nessa janela que se abriu, tudo indicava de que o Messi renovaria. Ele foi para a Copa América e tudo se encaminhava para aqui. O contrato dele iria se encerrar em julho, mas quando ele voltasse das férias, ele iria renovar seu contrato e tudo voltaria ao normal. Até que, nessa última semana, né, as negociações voltaram, o contrato já tinha sido mais ou menos elaborado, acordado entre as duas partes, e contaria com o quê? O Messi tinha o desejo de ficar, o Barcelona tinha o desejo de contratar, o anúncio seria feito esse final de semana da renovação. Então, essa reunião que aconteceu na quinta-feira, ela iria definir os detalhes, digamos assim, para o contrato que tinha como o objetivo, como as condições seriam 2 anos de contrato para o Messi, 2 anos de contrato sendo em campo, né? Seriam 5 anos de pagamento. Vamos recapitular. O Messi jogaria 2 anos com a camisa do Barcelona, mas receberia os valores desse tempo jogado em 5 anos, passando a ser depois um embaixador do clube. O Messi receberia os valores parcelados em 5 anos, ou seja, isso já mostra uma instabilidade financeira do Barcelona por ter que parcelar o contrato. Até aí tudo bem, o Messi aceitou, o salário já seria reduzido em 50%, então seria um salário extremamente reduzido, em parcelas de longo prazo, podemos dizer, para nível de futebol, e ainda contaria com o Messi como embaixador do clube e tal, um trabalho que ele tentaria fazer. O Messi jogaria por 2 anos, tudo indicaria que depois disso ele deveria ir para a MLS, e ainda deve ser o caminho, mas a gente vai chegar lá. E isso foi acordado pelo staff do Messi e pelo Barcelona. Todo mundo queria negociar, só que entra os motivos por qual não correu. A situação financeira do Barcelona, ela não é fácil. A gente tem informações do Marcelo Beckler, né, correspondente da TNT Sports, que cobra o Barcelona de que o Barcelona deixou de receber na temporada devido à pandemia, né, nesse último ano, né, aproximadamente 500 milhões de euros. Por quê? A maior parte da receita do Barcelona vem do estádio, dos dias de jogo e da utilização do Museu do Barcelona, das compras de produtos que acontecem lá no museu, das visitas dos turistas ao estádio e tal. Toda essa negociação, toda essa parte financeira foi extremamente afetada, chegou a zero porque não se pôde fazer mais isso nos últimos tempos, a gente sabe os motivos do porquê, e o Barcelona teve essa queda brusca no seu valor de arrecadação. Porém, os salários continuavam lá, as despesas continuavam lá. A dívida do Barcelona, no momento que o Laporta assume o comando do clube, algumas fontes indicam que passou de 1 bilhão de reais. Ou seja, é um valor extremamente exorbitante. Isso é 1 bilhão de reais. Não, acredito que seja 1 bilhão de euros. Então, pior ainda. Essa correção tem que ser feita, né? E aí, a gente tem um Barcelona em situação complicada financeira que bate de frente com a regra da La Liga. A La Liga impõe toda a temporada um fair play financeiro no sentido de salários. Os times só podem ter um teto divulgado pela La Liga, e eles não podem ultrapassar aquilo. De que maneira é dado esse teto, né? E como é dado esse teto? O teto ele se baseia no que os times arrecadam. O teto do Barcelona já chegou a ser mais de 600 milhões de euros antes da pandemia, que eles poderiam ter em salário. Mas, como a arrecadação do clube caiu drasticamente, como o clube não vai ter muito da arrecadação, o teto também tem que cair. E nessa última temporada, o teto caiu para 382 milhões de euros, agora foi para 347 milhões no meio dela, e o The Guardian, jornal inglês, indica que o teto seria de 200 milhões de euros. A gente não tem a divulgação desse valor, pelo menos ainda. Então, ele cairia mais que chegando a 1/4 do que já foi antes da pandemia, né? Se chegar mesmo a essa oficialização dos 200 milhões de euros para salário.
e isso esbarrou no contrato do Messi. Porque muitos jogadores estão lá, os contratos continuam altos, e o Messi, por mais que fosse renovar recebendo 50%, isso não encaixaria com toda a logística do Barcelona, que não foi aceita pela La Liga e tal, das parcelas, não encaixaria com o contrato do Messi. Os valores de 200 milhões de euros seriam ultrapassados, ou seja, a La Liga não permitiu que a negociação fosse feita. E aí a gente tem todos os trâmites barrando a negociação, e por mais que um desejasse o outro também, tanto o Messi quanto o Barcelona, as regras da La Liga não permitiram e a La Liga não flexibilizou isso. Até um certo ponto. A gente tem a alternativa, que foi justamente um acordo que a La Liga fez com um fundo monetário, um fundo chamado CVC, e que daria, entre aspas, um investimento de 1 bilhão de euros aos times participantes do Campeonato Espanhol. Só que como isso se daria, né? Todos os times teriam que estar fora da Superliga, era uma das regras. E o Barcelona, ele, assim como o Real Madrid e Juventus, eles se rejeitam a deixar a ideia da Superliga de lado. Além disso, dessa regra, o Laporta deu entrevista hoje pela manhã na Espanha, né? E indicou mais um dos motivos, que seria uma cláusula de que o Barcelona teria que comprometer nos próximos 50 anos suas rendas televisivas. O que chegasse de dinheiro da televisão, o Barcelona teria que dar como garantia para, caso não arcasse com compromissos e tal, esse dinheiro ser hipotecado, né, e ficar à mercê do Fundo Monetário e da La Liga. Ou seja, um pacto demais de ruim para um clube como qualquer outro clube grande europeu. E o Barcelona esbarrou nisso também. O Laporta disse que não quis hipotecar de maneira alguma por 50 anos as finanças do clube, e isso impossibilita o acordo de ser aceito, assim como a não saída do Barcelona da Superliga. Isso não vai acontecer, o Barcelona não desiste da ideia, assim como os outros dois gigantes da Europa. Então, o fundo não foi aceito, e os 270 milhões de euros que seriam dados ao Barcelona pela La Liga não vão chegar. Esses 270 milhões de euros iriam para arrecadação e iriam permitir que o Barcelona inscrevesse o Messi, renovasse com o Messi, entre outras questões que o Barcelona precisa. Lembrando, essa questão financeira, ela não esbarra só o Messi, ela esbarra também na inscrição dos jogadores, como o Depay, que chegou, o próprio Eric Garcia e tal, Emerson. Esses jogadores ainda precisam ser inscritos na La Liga, no Campeonato Espanhol e tal, e o Barcelona ainda corre contra o tempo para diminuir a questão salarial, vender jogadores para poder inscrever e ter o seu elenco completo para a temporada que vai se iniciar. Isso, ou seja, passa dos limites da negociação com o Lionel Messi. Mas o fundo não foi aceito, e aí, por mais que o Tebas tenha já divulgado em seu Twitter, depois do anúncio do Laporta, ele disse que a hipoteca não se passava pelos direitos televisivos e tal, mas fica uma queda de braço quem está falando a verdade, ou um ou outro, né? Mas seria um acordo difícil para o Barcelona, que obrigatoriamente teria que se tirar da La Liga, o que o Barcelona não quis. E o Laporta disse que não colocaria ninguém à frente do clube, nem mesmo Lionel Messi. Essa foi a declaração que ele deu hoje pela manhã. E como o Barcelona não vai arrecadar esse dinheiro, não arrecadaria o suficiente para renovar com o Messi, muito menos para inscrevê-lo na La Liga. E aí o Messi acaba livre no mercado com 34 anos de idade, depois de 778 jogos com a camisa do Barcelona, 669 gols, 10 títulos de La Liga, 70% de aproveitamento de vitórias nas partidas que jogou, 4 Champions League, 21 anos de clube. O Messi, mesmo que insatisfeito, segundo o Laporta, ele está insatisfeito. O Messi ainda não se pronunciou em nenhum lugar quanto à saída, não se sabe quais são os próximos caminhos. O Laporta disse que ele está insatisfeito, afinal ele queria renovar, e isso aparentava mesmo ser o desejado pelo Messi nos últimos tempos. Ele vinha mudando muito a perspectiva de querer sair do clube, mas o Barcelona oficializou de que isso não vai acontecer. O Barcelona já postou vídeos publicando homenagens à saída do Messi. Segundo o presidente do próprio clube catalão, o Messi, se quiser, vai receber homenagens, então resta saber quais serão os próximos passos. Mas Messi fora do Barcelona, e aí surge os times interessados. A gente tem de um lado o City, do outro o PSG, só que ambos se prepararam completamente diferente disso. O City acabou de investir 100 milhões, mais 100 milhões de euros no Grealish, e ainda pretende gastar mais 100 milhões de euros no Kane. Falei isso no vídeo sobre transferências que vai sair, falo isso, né, no vídeo sobre transferências que vai sair daqui a pouquinho, ou no próximo dia, quem sabe. Mas é um investimento muito alto,
e que, por mais que eu acredite que o City talvez troque essa ideia de trazer o Kane para trazer o Messi, acho isso possível, é ainda uma negociação difícil de ser executada, porque já estavam avançadas toda essa questão, e o salário do Messi é caro, além da diferença de idade entre eles. E o PSG, segundo o Le Parisien já anunciou, tem a renovação com o Mbappé como prioridade. Até que ponto isso pode ser verdade, não sei, e obviamente até que ponto isso pode acontecer, porque o Mbappé já deu indício de que não quer renovar, já teria dito isso, tem mais um ano de contrato, então o que eu acredito é que seria possível para o Paris Saint-Germain ter esse um ano de contrato do Mbappé e manter Messi, Neymar e Mbappé. Seria um absurdo de time e de valor financeiro, porque ambos têm salários estratosféricos, fora o resto do elenco do Paris Saint-Germain. Mas, como o Paris Saint-Germain é possivelmente o time mais rico do planeta, por conta do aporte financeiro que vem dos árabes, né? A gente vislumbra, eu pelo menos vislumbro isso como possível, mas não passaria por uma renovação com o Mbappé. É um ou outro, até porque manter mais do que isso por um ano pode ser extremamente complicado, mesmo para o Paris Saint-Germain, e talvez não valha nem a pena, já que o Mbappé não quer ficar, tem Real Madrid interessado, tem toda essa questão, e tudo indica que o Mbappé vai ficar por mais um ano e depois saia livremente no mercado. O PSG ainda assim surge como favorito a contratar o Messi, e lembrando, a gente tem menos de um mês para o fim da janela, o Messi precisa correr contra o tempo para achar um clube que é limitado no padrão possível de que possa pagar o salário dele. O Barcelona, por mais que quisesse, e o Messi também, não vai haver renovação, isso é oficial, e agora resta saber quais serão os próximos do argentino, que ainda nem se pronunciou. Aguardemos, e novidades serão informadas aqui no canal, então para você não ficar por fora, você já se inscreve no canal, faz sua parte de graça, clica aqui no botãozinho embaixo, onde quer que você esteja assistindo. Curte o vídeo se você gostou também do conteúdo e compartilha. Vamos compartilhar, isso é muito importante. Pô, o Messi saiu, todos os detalhes, com essa carinha bonita que fala com vocês. Então, eu diria que é imperdível. Então você tem que compartilhar também para as pessoas não perderem. Não seja egoísta. Você viu, vai deixar que os outros não vejam. Compartilhe bondade, compartilhe o que é bom. Então compartilhe o vídeo. Valeu. Deixando de brincadeira, né? Deixando as brincadeiras à parte. Vou ficando por aqui. Curte, comenta, compartilha. Comenta. Tinha esquecido do comentário. Comenta. É bom pro Messi sair? Tá triste com isso? Comenta aí. E claro, para onde é que ele vai? City? PSG? Vamos esperar. Valeu, tchau.